Graças a Deus. Cumprimento, aleluia, nossos irmãos com a graça e paz em nome de Jesus. E cumprimento nossos irmãos do YouTube com a graça e paz em nome de Jesus. E cumprimento nossos irmãos do Facebook com a graça e paz em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos aprender na palavra de Deus sobre a nova ordem mundial. Nós vamos ver na Bíblia, dentro da palavra de Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém? A nova ordem mundial, aleluia, na palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, em nome de Jesus. Quero que vocês abram a Bíblia aí em nome de Jesus, nossos irmãos do YouTube e do Facebook também. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 a Tessalonicenses, capítulo de número 2, e versículos 5 e 6, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 a Tessalonicenses, aleluia. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz a palavra: Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti e diante da Tua presença. Pai, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, é perfeita, a Tua palavra, Senhor, é que nos sustenta a cada dia, Senhor, através do Seu Evangelho, através, Senhor, da Tua palavra, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha me usar nesta noite, porque eu vou usar a Tua palavra, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Vamos ler mais uma vez, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então aqui está dizendo, não vos lembrais de que essas coisas, não vos lembrai que Paulo estava dizendo essas coisas enquanto estava com eles. Ou seja, diz a palavra, que quando ainda estava convosco, Paulo estava falando ao Tessalônico, amém? Ao povo tessalônico, falando para ele, aleluia, e quando ele estava ali, aleluia. Vós não lembrar dessas coisas que eu vos dizia quando estava convosco? Aleluia. Diz agora no 6, e agora vós sabeis o que detém, para que no seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, agora vós sabeis. E o que detém para que o seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, aqui, aleluia, fala em Tessalônica, fala do anticristo. Ou seja, que viria e reinaria, aleluia, sobre aquele lugar, sobre a vida dos povos. Aleluia. Então, o que acontece? Isso fala, nós estamos falando dentro de uma palavra, né? Hoje nós vamos trazer a primeira parte, vou trazer em duas vezes. Primeira e segunda parte. A nova ordem mundial, dentro da palavra de Deus. Ou seja, Paulo estava falando, aleluia, a sua palavra, estava falando da palavra de Deus quando estava ainda com o povo. E ainda lá com o povo ele falava, agora vós sabeis o que detém, para que no seu próprio tempo seja manifestado. Aleluia. Para que no seu próprio tempo seja manifestado. Paulo estava falando com aquele povo. Aleluia. Que no seu tempo seria manifestado. O quê? O anticristo. O anticristo não é um ser de cauda. A nova ordem mundial não é um ser de cauda. Não é, aleluia, um Satanás, não é um diabo, porque a palavra diabo é, ou diablo,
aleluia, significa o acusador. E Satanás, aleluia, o opositor. Então significa que aqui não é um ser, na Bíblia não é um ser espiritual, é um ser físico, aleluia, que se opõe contra a palavra de Deus, que, aleluia, não aceita a verdade de Deus. Adversário, aquele que se opõe contra ti e se transforma em um diabo, ou o diabo transforma o seu adversário, porque não aceita as verdades de Deus, não aceita a palavra da graça, o qual nós estamos a cada dia se alimentando, aperfeiçoando, aleluia, e vivendo e reinando em perfeita vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz a palavra, agora vós sabeis o que detém, para que no seu próprio tempo seja manifestado. Os anticristo significa aquele que vai contra Cristo. Amém? A Bíblia fala que, na época, fala que surgiu o anticristo. E também fala a Bíblia que também muitos se fizeram anticristo. O que é se fazer anticristo? É ir contra a doutrina de Cristo. É ir contra os preceitos de Deus. Se transforma em anticristo. Aleluia. Porque se não é com Cristo, é contra Cristo. Não tem aí o terrorismo, não tem o antiterrorismo, que é contra o terrorismo. Então, aleluia, vamos abrir os nossos olhos para não ficar, muitas das vezes, de debater com o próprio Deus que deixou a Bíblia. E às vezes você está indo de encontro com ele. Às vezes você não precisa aceitar o que eu estou falando. Mas muitos vão aceitar o que está dizendo a Bíblia, a palavra de Deus. Porque por ela é manifesto o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui então. Aleluia. No livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2 e versículo de número 20. Diz a palavra. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, em eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Aleluia. Daniel, aqui, aleluia, falando do Deus Altíssimo, falando que ele era um Deus bendito, que ele é, aleluia, de eternamente e eternamente, porque dele são a sabedoria e força. A sabedoria e força vem de Deus, vem do Criador, aleluia, que fez os céus e também a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo de número 40, aleluia. E versículo 21. Isaías capítulo 40 e versículo 21 em diante. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra: porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que reduz a nada os príncipes e torna as coisas vãs os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mas se enraizaram na terra o seu tronco e já secam
quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a palha. Aleluia. Vamos ler o 25. A quem, pois, me compadecei, para que eu lhe seja igual, diz o santo. 26. Levantai aos vossos olhos e vedes quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército daquela segundo e o seu número, e se acha todas pelo seu nome, por causa da sua grandeza, da sua força, portanto, é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Aleluia. Olha, aleluia. É Deus que fez, é Deus que faz, é Deus que planta. Aleluia. É Deus que enriquece a terra como, aleluia, o seu tronco. E secam quando ele sopra sobre eles, e o seu tufão os leva como a palha. A quem, pois, me compadecereis, para que lhes seja igual, diz o santo. Aleluia. Levanta os vossos olhos, aleluia, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair um exército delas, segundo o seu número, e se chama todas pelos seus nomes, por qual grandeza da sua força, e por quanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Então, veja como Deus é grande, veja como Deus é maravilhoso. Deus diz na sua palavra que ele está sentado ao derredor da terra, e cujo os moradores são para ele como um gafanhoto, e se estende como no céu, como uma cortina, e o desenrola como uma tenda para neles habitar. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Nada mais, nada menos vai acontecer se não for segundo a vontade de Deus. Aleluia. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 17 e versículo 18. Diz a palavra: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou como que o comparareis? Ou seja, como farei ser semelhante a Deus? Ou como lhe compararei? Como vamos comparar esse Deus poderoso? A Bíblia fala que todas as nações perante Deus é como nada. Ele considera como menos do que nada. Como menos do que nada. Aleluia, diz a palavra. E diz também que, aleluia, é como uma coisa vã as nações perante ele. Aleluia. E quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou quem o comparareis? Nada, nem ninguém pode comparar a Deus, comparar as coisas de Deus na face desta terra. Deus é Deus e não é Deus de confusão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais uma palavra no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4 e versículo 4. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Eu, Nabucodonosor, estava aconchegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho.
Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santo. Então lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões, o meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis que, pois, a visão da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cujas altura era grande, crescia, e esta árvore se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. 12. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e tornam carne em se mantinha dela. 13. Estava vendo isto na visão da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacude as suas folhas e espalhai os seus frutos. Urgente se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, porém deixai na terra o tronco, como as suas raízes, atada, como a cadeia de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado, do orvalho do céu, e seja sua porção, como os animais da erva da terra. 16. Seja mudado, aleluia, seja mudado o seu coração, para que não sejas mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre esse 7 tempos. E a sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes e que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e do da que tem a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constituir sobre ele. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, Nabucodonosor era um rei que reinava sobre a terra, reinava sobre o seu povo. Aleluia. E a Bíblia fala que ele teve um sonho. E esse sonho que ele teve, todo mundo conhece. Esse sonho que ele teve, eu vou cortar rapidinho aqui. Ele teve esse sonho e ele, deitado na sua cama, ele teve ali, não conseguia dormir. Vinha pedaços do sonho na sua mente e ele ficou perturbado e não conseguia dormir. No outro dia ele decretou um decreto para que todos, aleluia, que eram ali videntes, todos que eram ali, né, do povo ali, da reunião, dali do lugar, aonde, aleluia, tinha adivinhos, tinha ali os que faziam os seus pactos, tinha ali aqueles que, aleluia, os magos, tinha também, aleluia, os príncipes, tinha ali todo tipo de pessoas, e ali foram levados na presença do rei
para decretar, aleluia, o sonho do rei. Para quê? Para revelar o que seria o sonho do rei. Mas ninguém, nem mago, nem aqueles que era adivinha, nem ninguém, nem os príncipes conseguiram, aleluia, revelar o sonho de Nabucodonosor. Mas Daniel, aleluia, decretou, ou seja, revelou o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia fala, aqui no 17, aleluia, que a sentença é por decreto dos anjos. Era uma sentença que era pelos anjos. Ou seja, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Tem ou não tem? Tem. Então a nova ordem mundial foi dada pelos anjos através do Altíssimo. Através, aleluia, do seu domínio. Através do seu poder. Foi dado, aleluia, a ele e revelado, aleluia, ao rei Nabucodonosor. E Daniel interpretou, falando a ele que era uma sentença pelos anjos, que era ordem por mandato dos santos. Amém? Era uma ordem mandada por Deus, ou seja, pelo Senhor, que, a fim de que conheçam que os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ou seja, nada nesta terra vai acontecer sem a permissão de Deus. Vai acontecer segundo a sua vontade, segundo a sua permissão. Se não for a vontade, aleluia, a permissão de Deus, nada vai acontecer. Aleluia. Porque ela vem do alto, ela vem do reino dos céus, ela vem de Deus, ela vem do Altíssimo, ela vem do Todo-Poderoso, vem do lado alto. Aleluia. Então, Deus, ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens se constitui sobre ele. Aleluia. Então ele faz o que ele quer. A vontade é de Deus. O querer é de Deus. O efetuar é de Deus. Muitos estão com medo, né? Vai vir uma nova ordem mundial, né? Vai vir o chip, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas segundo vai acontecer se for a vontade do Deus Altíssimo. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor? Viu o que foi decretado? Foi decretado pelos anjos, aleluia, sobre a vida dele, aleluia, que seria cortado. E Daniel, aleluia, interpretou ao rei. E fala aqui no 18, este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belzazar, diz o que é a interpretação? Porque todos os sábios do teu reino não puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E aí você vai ver que ele fala que é o Deus, aleluia, Altíssimo. Louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, é quem dá a interpretação. Falando, aleluia, através do sonho de Nabucodonosor. Ou seja, segundo é o querer de Deus, segundo é a vontade de Deus. O homem não vai fazer nada nesta terra se não for a vontade do alto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver uma palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14, aleluia, e versículo de número 9 em diante. Diz a palavra: E Zerá, o etíope, saiu contra eles, como um exército de 1 milhão, e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele para a batalha,
no vale de Zefatá, junto a Maresa. 11. E Asa achou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. 13. Então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos do etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Aleluia. Nada ia acontecer, aleluia, mas, aleluia, perante a oração, perante quando Asa clamou ao Senhor, dizendo, buscando, falando, aleluia. E, aleluia, diz a palavra, porque em ti confiamos o teu nome e viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem. Aleluia. Ou seja, ele colocou que vinha prevalecer o seu poder, a sua vontade, a sua ordem, segundo o teu querer. Que não prevaleceria a vontade do homem, que não prevaleceria o querer do homem, mas sim que prevaleceria segundo a sua ordem, a ordem do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler no livro de Isaías, só mais esse versículo aqui, e nós vamos trazer a segunda parte em nome de Jesus, amém? Se você assistir a primeira, assista a segunda para concretizar a primeira e a segunda parte, para você entender da nova ordem mundial em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, diz a palavra: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Aleluia. Vamos ler o 10. Que anuncio o fim desde o princípio, que não fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que prevalece sobre a minha vida e sobre a tua vida é a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo, a vontade do Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz na palavra: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há. E que anuncia a fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucedam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, tudo que está aqui é o conselho da sua vontade, é o segundo o seu querer, segundo o seu operar, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. É segundo a vontade de Deus. O homem, muitas das vezes, quer impor, pegar versículos, muitas das vezes colocar como é literal, eles colocam como figuras e muitas das vezes como símbolo,
pregam sobre simbologia, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, aleluia, mas não vai acontecer se não for segundo o querer de Deus, se não for segundo a vontade de Deus, porque nós, povo gentil, somos um povo eleito, somos um povo, aleluia, o qual Deus predestinou para o segundo do seu querer e segundo do seu operar, pela sua grandeza e pelo seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está encerrada a palavra, essa primeira parte, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.